Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Projetizado Podcast. Hoje a gente vai ahn, dar uma olhada mais a fundo num material bem interessante. É sobre como algumas empresas, assim, pioneiras mesmo, estão usando o VMO, o Escritório de Gestão de Valor, para realmente mudar o jogo, sabe? As fontes que a gente analisou, elas exploram os casos de sucesso, como essas empresas implementaram essa ideia e, claro, o que elas ganharam com isso. Ok, vamos desempacotar isso. A ideia central que essas fontes trazem é que para muitas companhias líderes, tipo especialmente em áreas como tecnologia, saúde, finanças também, só entregar projetos, sabe, dentro do prazo, o orçamento, isso já não era o bastante. Elas perceberam que precisavam de algo mais, uma forma de conectar de verdade o que faziam no dia a dia com a estratégia geral da empresa e, claro, com os resultados financeiros, de impacto, né? Foi aí que o VMO entrou. Tipo, como essa ponte. Exato. E o que é fascinante aqui que a gente viu nas fontes é como o VMO deixou de ser só um controle de projetos para virar um centro de decisão estratégica mesmo. Pelo que a gente viu, o sucesso dessa virada dependeu de alguns fatores-chave. Primeiro, um investimento sério em governança de valor, que, assim, na prática significa criar regras bem claras sobre como decidir onde colocar o dinheiro, sabe? Garantir que cada real investido está alinhado com o que a empresa quer alcançar lá na frente. Faz todo sentido. Não adianta ter ideias ótimas se o investimento não vai para o lugar certo, né? Tipo, um desperdício. Precisamente. E além disso, foi crucial definir métricas que medissem o valor entregue de verdade, sabe? Não só aquelas métricas de vaidade que ficam bonitas no papel, mas não dizem muito. E, claro, fomentar uma cultura interna focada nesses resultados. Um ponto que as fontes batem bastante na tecla é o papel da alta liderança. O envolvimento ativo deles foi determinante mesmo. Assim como a integração forte do VMO com as áreas de negócio, né, não pode ser uma coisa isolada. Ah, e muitas começaram pequeno, viu? Com projetos piloto, aí foram expandindo conforme os benefícios ficavam claros e convenciam o resto da empresa. Entendi. E falando em resultados, parece que eles foram bem expressivos, certo? O material que a gente leu detalha ganhos em várias frentes. Sim, sim. Os relatos são de maior agilidade para responder às mudanças do mercado, sabe? Um uso muito mais inteligente dos recursos também, evitando aquele desperdício em projetos que, no fundo, tinham baixo impacto, e um aumento claro no valor percebido tanto pelos clientes quanto pelos acionistas. Eficiência, capacidade de inovar, a satisfação de todo mundo envolvido, parece que tudo isso melhorou bastante. E essa capacidade de ficar de olho nos benefícios quase em tempo real e ajustar o rumo do portfólio de projetos rapidamente é isso que parece manter essas empresas na liderança, né? Tá. A teoria é bem interessante, mas como isso funciona na prática? Acho que as fontes trazem um exemplo, né? Você mencionou do setor de saúde. Trazem, sim. E é um caso bem ilustrativo. Uma multinacional de saúde, ela estava com uma dificuldade grande para escolher quais projetos priorizar. Tinha muita iniciativa boa rolando, mas era difícil saber quais realmente iam fazer a diferença para os pacientes e, claro, para o bolso da empresa. O portfólio era meio pulverizado, sabe? E justificar os investimentos estava bem complicado. Imagino a situação. Muita coisa acontecendo, mas sem um foco claro. E aí, como o VMO ajudou a resolver isso? Então, a solução que eles encontraram foi implementar um VMO com foco total nos benefícios concretos e no alinhamento com a estratégia maior da empresa. O primeiro passo foi mapear a tal da jornada do paciente. Basicamente, entender todo o caminho que o paciente percorre dentro dos serviços da empresa, sabe? Para identificar onde estavam os maiores gargalos e as oportunidades de melhoria. Entendi. É olhar pela perspectiva de quem realmente usa o serviço, né? Faz sentido. Exatamente. Aí, depois disso, definiram indicadores de valor bem específicos, coisas tipo tempo médio de atendimento, a nota de satisfação do paciente, redução de custos em alguns procedimentos-chave. E, com base nisso tudo, eles criaram um processo de priorização de projetos que não era baseado em quem grita mais alto ou qual área tem mais poder, mas sim em qual projeto tinha o maior potencial de mexer nesses ponteiros de valor.
Isso exigiu, claro, uma integração bem forte entre as equipes clínicas, administrativas, o pessoal de tecnologia e sempre com o apoio visível da diretoria, né? Isso foi fundamental. Uhum. E quais foram os resultados dessa abordagem? Deu certo? Olha, os números que as fontes trazem são bem impressionantes. Em mais ou menos 18 meses, a satisfação dos pacientes subiu uns 20%. Nossa, 20% é bastante coisa. Caíram 18%. Além disso, o tempo para lançar novos serviços no mercado reduziu em 30%. Mas assim, além dos números, que já são ótimos, o mais interessante que as fontes apontam foi a mudança cultural. Criou-se um ambiente onde a inovação era constantemente avaliada pelo resultado que ela trazia de verdade. Legal. Mas sempre tem aquela resistência inicial à mudança, né? O pessoal costuma ficar com o pé atrás. Como eles lidaram com isso? É verdade, sempre tem. As fontes mencionam que a chave foi uma comunicação muito transparente, sabe? Explicar o porquê da mudança, os benefícios esperados, o envolvimento constante das lideranças também, dando exemplo, e principalmente mostrar resultados rápidos com aqueles projetos piloto que eu mencionei. Ver a coisa funcionando na prática, mesmo que em pequena escala, ajudou a quebrar muitas barreiras e a ganhar confiança. Entendi. Então, assim, resumindo o aprendizado principal que a gente tira dessas fontes, parece que não existe uma receita de bolo única para implementar um VMO, né? O segredo parece ser adaptar os princípios, esse foco em valor, as métricas claras, o apoio da liderança, a integração entre áreas, mas adaptar tudo isso à realidade específica de cada empresa. Tem até uma citação interessante no material que a gente leu, que diz algo como: inovação pela inovação não serve para nada. Ela só faz sentido se gerar valor real e mensurável. Acho que resume bem. Perfeito, exatamente isso. Isso talvez nos deixe como uma reflexão interessante, né? Pensando no contexto de cada um que está nos ouvindo, qual seria um primeiro passo, talvez pequeno, para começar a aplicar essa mentalidade de gestão focada em valor? Se inspirando nesses pioneiros, claro, mas sempre adaptando à própria realidade do trabalho, do projeto, da equipe. Uma ótima pergunta para se pensar, com certeza. Bom, com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Obrigado por prestigiar o Projetizado Podcast e até o próximo episódio.